Você consegue se lembrar alguma situação, alguma coisa que você falou ou fez que você se arrependeu amargamente? Você era ingênuo demais, você não viu maldade, não percebeu nada em ninguém. E quando você percebeu, você deve ter pensado, meu Deus, que besteira que eu fiz. Esse vídeo vai falar sobre isso, eu convido você inclusive a ficar até o final, porque a gente vai tirar algumas lições muito legais aqui, muito valiosas. Olá para você, eu sou a Jaque e esse é o canal de Volta à Essência, que é um canal de leitura diária da Bíblia. Todo dia, mais ou menos nesse horário, eu tô aqui para ler a palavra de Deus com você, a gente tira uns minutinhos ali do nosso dia, para a gente aprender um pouquinho, a gente refletir algumas lições, voltar à nossa essência, né? E você é muito bem-vindo aqui. Esse canal foi criado para ajudar você a ler a Bíblia todos os dias, nem que seja só um tiquinho, assim, um pouquinho. Todo dia a gente aprende alguma coisinha ali na palavra de Deus. Então, se você acha que esse conteúdo pode agregar na sua vida, no seu crescimento pessoal, espiritual, enfim, todo o seu crescimento, assim como pessoa emocional também, esse canal ele é para você e você pode se inscrever, ativa aí as notificações, né? Então, seja muito bem-vindo aqui. Mas antes, gente, da nossa leitura, eu quero convidar você a fazer uma oração comigo. É sempre importante a gente sempre, antes da palavra de Deus, a gente falar com Deus, a gente pedir sabedoria e entendimento para que Ele abra a nossa mente, porque a Bíblia ela não é um livro comum, ela é a boca de Deus, ela é um livro espiritual, e as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Pai, em nome de Jesus, fale conosco, Senhor, na leitura de hoje, nos ensine a sua palavra. Perdoa, Senhor, nossos pecados, nossas falhas, que o Senhor venha abrir a nossa mente, o nosso entendimento, para que a gente possa, Senhor, perceber onde estamos falhando e melhorar, sermos pessoas melhores diante do Senhor, diante das pessoas também. Peço ao Senhor que a Tua palavra venha, Pai, nos lavar de toda a impureza, de todo o pecado, que a Tua palavra, Senhor, venha nos mudar completamente, nos tornando pessoas, ó Deus, agradáveis aos Seus olhos, Senhor. Venha nos transformar, Senhor, fazendo uma obra que a gente não consegue fazer sozinho em nós mesmos. Peço ao Senhor também que abençoe essa pessoa que está me assistindo, visitando a vida dela, a casa dela, dando sabedoria, dando entendimento para ela nessa leitura e que ela seja extremamente abençoada. Que o Senhor venha falar com ela, venha trazer direção, venha mostrar para ela o que ela precisa mudar e que ela tenha uma vida transbordante e transformada. É o que eu peço ao Senhor e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Hoje a palavra do Senhor, Gênesis 37, nós vamos finalmente conhecer José. Se você já conhece o José da Bíblia, você sabe o final da história. Mas antes da gente chegar no final da história, vamos conhecer o começo dela, porque o começo dela muda tudo. E se você não conhece a história de José, fica nessa leitura, acompanha inclusive as próximas leituras que nós vamos falar bastante aqui sobre ele, vamos aprender bastante e Deus vai abençoar muito a sua vida e vai falar ao seu coração. Mas hoje na leitura está escrito assim em Gênesis 37. Ah, não esquece, pega lá a sua Bíblia rapidinho, não deixa ela aberta ali no Salmo 91, no Salmo 93 o tempo todo não pegando pó. Pega a sua Bíblia lá rapidinho, vem ler comigo, ou pega no celular, vê se ele está com bateria também, né? Pega ali no celular e a gente vai ler juntos o que Deus tem para nós hoje. E está escrito assim: Jacó habitava na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essas são as gerações de Jacó. Aos 17 anos de idade, José cuidava dos rebanhos com seus irmãos. Ainda jovem, auxiliava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José levava a seu pai más notícias a respeito deles. Israel amava mais José do que todos os seus filhos, porque ele era o filho da sua velhice e fez para ele uma túnica longa. Vendo seus irmãos que o seu pai o amava mais do que todos eles, passaram a odiá-lo e não conseguiam falar com ele pacificamente. E aconteceu que José teve um sonho e contou aos seus irmãos, por isso passaram a odiá-lo ainda mais.
pois ele lhes disse: peço-vos que ouçais este sonho que tive. Estávamos atando feixes no campo, e o meu feixe levantou-se e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu feixe. E os seus irmãos lhe responderam: irás de fato reinar sobre nós? Irás mesmo nos dominar? Por isso o odiaram ainda mais, por causa dos sonhos e das palavras dele. José teve outro sonho e o contou a seus irmãos, dizendo: tive outro sonho. O sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Quando o contou a seu pai e a seus irmãos, o pai repreendeu e disse: que sonho é esse que tiveste? Será que eu, tua mãe e teus irmãos viremos a nos inclinar com o rosto em terra diante de ti? E seus irmãos ficaram com ciúmes, mas seu pai guardava isso no coração. Então seus irmãos foram cuidar do rebanho de seu pai em Siquém. Israel disse a José: os teus irmãos não estão cuidando do rebanho em Siquém? Vai, vou enviar-te a eles. E José respondeu: estou aqui. E disse-lhe Israel: vai, vê se teus irmãos e o rebanho estão bem e traz-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom, e José foi para Siquém. E aconteceu que um homem encontrou José, que andava perdido pelo campo, e perguntou-lhe: o que procuras? E ele respondeu: eu estou procurando os meus irmãos. Peço-te que me digas onde eles estão cuidando do rebanho. E o homem disse: saíram daqui. Eu os ouvi dizer: vamos para Dotã. Então José foi atrás de seus irmãos e os achou em Dotã. Eles o viram de longe e, antes que chegasse onde estavam, planejaram uma conspiração contra ele para o matar, dizendo uns aos outros: lá vem o sonhador. Vamos matá-lo agora e lançá-lo numa das cisternas. Diremos que uma fera o devorou. Então veremos o que será dos seus sonhos. Mas ouvindo isso, Rúben livrou-o das mãos deles, dizendo: não vamos tirar-lhe a vida. E acrescentou: não derrameis sangue, lançai-o nessa cisterna aqui no deserto e não encosteis a mão nele. Ele disse isso para livrá-lo das mãos deles, a fim de restituí-lo ao seu pai. Logo que José chegou aos seus irmãos, eles o despiram da túnica, a túnica longa que estava usando. E agarrando-o, lançaram-no na cisterna. A cisterna estava vazia, não havia água nela. Depois disso, sentaram-se para comer e, levantando os olhos, viram uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Nos seus camelos traziam essências aromáticas, bálsamo e mirra que levavam para o Egito. E Judá falou a seus irmãos: de que nos serve matar o nosso irmão e esconder o seu sangue? Vamos vendê-lo a esses ismaelitas. Não encostaremos a mão nele, pois ele é nosso irmão, é nossa carne. E os seus irmãos o escutaram. Quando os negociantes midianitas passaram, eles tiraram José, fazendo-o subir da cisterna, venderam-no por 20 ciclos de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Quando Rúben voltou à cisterna, José já não estava mais ali. Ele então rasgou as suas roupas e, voltando-se para os seus irmãos, disse: o menino não está lá, e eu para onde irei? Eles então tomaram a túnica de José, mataram um cabrito e tingiram-na com o sangue, e mandaram a túnica longa, fazendo-a chegar ao seu pai com essa mensagem: achamos esta túnica, vê se é ou não a túnica de teu filho. Ele a reconheceu e exclamou: a túnica de meu filho, uma fera o devorou, com certeza José foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas roupas, vestiu-se de roupa de saco e lamentou seu filho por muitos dias. E todos os seus filhos e todas as suas filhas levantaram-se para o consolar. Ele, porém, recusou-se a ser consolado e disse: na verdade, com lágrimas descerei ao meu filho até o túmulo. E seu pai chorou assim por ele. E os medianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial do faraó, capitão da guarda. Gente, tudo porque José fez uma coisa que a gente faz muito. A gente abre a boca quando não tem que abrir. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas assim, parece injusto tudo o que aconteceu com ele. Ele era um garoto,
Ele só estava lá trabalhando, fazendo o trabalho dele, cuidando dos rebanhos dos irmãos, né? E assim, parece que ele também ali era um dedo duro, né? Porque ele levava as notícias ali para o pai, né? Acho que ali Jacó, Israel, vejam, Jacó e Israel é a mesma pessoa, tá, gente? A gente viu isso ontem, quando Deus troca o nome de Jacó para Israel. Então, quando lerem no texto, é a mesma pessoa. Mas voltando aqui. Quando José está ali trabalhando, a intenção de Jacó é também mandar José para ver se os irmãos estão trabalhando direitinho, né? Enfim, era o filho mais amado, era o filho da velhice, enfim. E esse privilégio que José tinha foi o que despertou a fúria dos irmãos. Os irmãos, eles não se sentiam amados. Muito provavelmente por isso, porque a própria Bíblia fala que por conta disso, eles o odiaram ainda mais e não conseguiam falar com ele em paz. Não dava para ter uma conversa assim de boas, era uma conversa sempre muito baseada no ódio. E aí o bendito, o abençoado do José tem um sonho que conta aos irmãos, como se não bastasse. Ele já era odiado pelos irmãos. Acho que não passou na cabeça dele que os irmãos iriam odiá-lo ainda mais. E foi exatamente o que aconteceu. Só que além disso, se não bastasse a primeira vez, tem a segunda. Porque não basta fazer besteira na primeira, a gente tem que fazer uma segunda vez, né? Que é o quê? Ele tem um segundo sonho e ele de novo conta agora para o pai e para os irmãos. E os irmãos ficam daquele jeito, né, não suportando mais José. Então, por causa disso, eles planejam ali, tipo, dar um fim na vida dele, mas aí resolvem não fazer mais isso e no final das contas, José é vendido. E não só uma vez, ele é vendido 2 vezes. 2 vezes. Então, gente, e para piorar, né, assim, a situação familiar ali era tão complicada, né, que os irmãos ainda tiveram a cara de pau de chegar no pai e falar que José morreu. E pior, ainda querer consolar o pai que estava sofrendo a morte do filho, porque realmente acreditou que José tinha morrido. É ou não é uma cara de pau do tamanho, sei lá, do planeta Terra? Então, olha que coisa complicada, tudo porque José foi ingênuo, ele foi ingênuo, ele era muito jovem e assim, digamos que uma coisa ruim da juventude, né, quando nós somos muito jovens, não temos experiência de vida, é que a gente é ingênuo, a gente vai cometer os nossos erros, né, e com certeza, depois dessa situação que, enfim, José foi vendido uma vez, a segunda vez, com certeza, ele não seria mais tão ingênuo como foi dessa vez. E essa ingenuidade custou tudo para ele. Custou liberdade, custou a família, né? Ele foi embora e sabe Deus quando ele iria voltar. O que ia acontecer com ele? Gente, se a gente se colocar no lugar de José, já pensou se acontece uma coisa dessa? Tipo, você tá vivendo lá de boas, acontece alguma coisa, planejam mal contra você, de repente você é sequestrado, você está em outro país, você está, sabe Deus aonde, você não sabe o que vai acontecer com você. Você não sabe se você vai ver sua família de novo. Imagina o sentimento de José, imagina aquilo dentro dele. Foi injusto, mas foi algo que aconteceu na vida dele e infelizmente também o que eu consigo ver aqui, ele foi muito, muito ingênuo. E não tinha como ser diferente porque ele também era muito jovem. Então eu acho que a lição aqui pra gente é o quê? O que a gente pode aprender quando a gente é ingênuo demais e comete alguns erros, sabe? Eu tenho a minha parcela de, assim, quando eu olho para trás eu vejo, assim, a ingenuidade que eu tinha em relação a pessoas, algumas situações, eu fico pensando, gente, que absurdo. Como que eu não consegui ver uma coisa dessa? Como que eu não captei ali a situação, a pessoa? Mas eu não captei. Eu não tinha experiência o suficiente de vida para ter aquele discernimento e pensar, isso aqui não tá me cheirando legal, essa pessoa não tá sendo legal comigo, tá agindo de má fé comigo. Não, simplesmente eu era ingênua, bom coração e falava o que eu achava, achando que eu estava fazendo bem, achando que não ia me prejudicar em nada, realmente não passava, eu não tinha aquela maldade no coração e isso custou muitas coisas também na minha vida, na minha experiência.
Então fica aqui a reflexão, nós não temos que ser ingênuos, não devemos ser ingênuos, nós devemos sim ter um bom coração, mas devemos ter sobretudo discernimento, porque a ingenuidade em excesso, ela destrói, às vezes destrói a família toda. Olha o que aconteceu aqui na história de José, não foi só ele que foi prejudicado, o pai do outro lado sofrendo ali o luto, achando que o filho realmente tinha morrido, e era o filho da velhice, era o filho preferido. Mas era o filho, e ele estava ali sofrendo. Imagina o sentimento, só quem é pai que já perdeu um filho sabe o que Jacó passou aqui. Então, vamos aprender assim, vamos tomar alguma decisão, queremos falar algo para alguém, queremos compartilhar algo com alguém, pensa assim, essa pessoa é a pessoa certa para eu compartilhar certas coisas? Tem certeza de que essa pessoa, sabe, sonda o ambiente, sonda o território, antes de pegar e sair já depositando tudo que você quer. Projetos, sonhos. A gente não tem que ficar falando sonho e projeto para ninguém. O correto seria você só falar e eu falar quando já estivesse ali estabelecido, já estivesse concretizado aquilo que a gente tem para a vida da gente. Porque nem sempre quem está do nosso lado realmente é o nosso amigo e vai nos apoiar e vai falar assim, puxa, vai lá, tô com você, tô em oração. E vai que vai dar certo, vai ser muito legal, vai ser uma bênção para você. A gente não sabe a intenção do coração do outro, então não seja ingênuo, tá bom? Que Deus abençoe você até amanhã no próximo vídeo. Amanhã tem mais, a gente vai aprender um pouquinho mais ainda dessa história, então não perca. Convida alguém para participar da leitura, para entrar aqui com a gente nessa leitura e compartilha aqui embaixo se você também tem uma história assim, que assim, história de ingenuidade, gente, normalmente não é uma história de sucesso, mas é uma lição que a gente aprende e leva para a vida, tá bom? Que Deus abençoe e até amanhã no próximo vídeo.